Seja bem-vindo todo mundo, está começando mais um vídeo da MDR. Vamos fazer um vídeo meio temático, um pouco problemático assim para os contadores, principalmente aqueles que têm medo de pegar empresas de lucro real. Entra a vinheta! Voltamos, vamos conversar sobre essa questão muito problemática para o próprio perfil de contabilidade, né? O medo de pegar empresas do lucro real. Estou aqui com o Roberto, gostaria de conversar com ele sobre esse assunto. Por favor, me dê o seu... Por que você acha que tem tanta contabilidade com medo de pegar empresas do lucro real? O que acontece que elas pegam empresas do simples, mas tem medo de pegar do lucro real? Valeu, Marcão. E aí, galera? Começando aqui mais um vídeo do MDR. Esse é um tema bem bacana e a gente vê que de fato é real. Várias contabilidades têm medo de pegar a empresa do lucro real. Só que aí a gente vai para um princípio, né? E é uma tecla que a gente sempre bate. A gente tem uma contabilidade, um meio contábil hoje que eles fazem muito aquela parte básica. Então, tipo, o Simples Nacional, que não é simples, mas, tipo, na prática você não tem várias complicações e tal, de exclusões, adições e levar algumas especificidades da lei. Já na empresa do lucro real tem. Então, as contabilidades elas ficam presas à questão de empresa do lucro do presumido e Simples Nacional justamente por isso. Para fugir de algumas questões que tem na legislação que devem ser levadas em consideração, algumas exigências mais nas empresas do lucro real. E assim, como a contabilidade tradicional está disposta e está presa a fazer o básico, quando você trata de lucro real, geralmente dá aquele medo. Só que você vai ver que na prática que não é tanta coisa assim, só que acho que a contabilidade, assim como toda a ciência, você precisa estudar. Você precisa estudar para entender os conceitos e aplicar. Só que como a contabilidade está presa a essa parte básica, vamos fazer o básico, entregar o básico ali. Aí já nas empresas do lucro real tem um risco fiscal maior, obviamente. Então, tipo, elas se retraem justamente por isso. E você, Marcão, o que é que você acha? Diga aí. Então você vê que principalmente por essa questão da área fiscal, porque eu acredito que, como você já comentou em outros vídeos, essa gama de impostos que a gente tem é muito grande e que a tratativa dos impostos da empresa do lucro real é uma tratativa específica, só que ela envolve uma série de outras leis juntos. A lei do Simples Nacional tem a lei 123, a lei do lucro presumido tem a sua lei específica e ela trata sobre os impostos que incidem naquela lei. A do lucro real é variável, por quê? Ela envolve o regulamento do imposto de renda, ela envolve outras tratativas, créditos de impostos, benefícios fiscais, o quanto se pode ser dedutível uma doação para uma entidade governamental, ou o que o valor excedente, o que é feito com o valor excedente. Então a gente tem uma série de tratativas, acho que até pelo operacional da empresa do lucro real. A operação dela é muito mais diversificada. Ela trabalha muitas vezes no mercado nacional, envolve o internacional, então você tem que saber sobre impostos internacionais. Uhum. Para fazer a apuração, ela precisa entender o que entra como dedutível ou não. É permitido provisões? Não é? Quais provisões eu faço? Então, ela, além da parte tributária, que é um pouco mais complexa, ela tem a complexidade também da área contábil. A do Simples Nacional tem um CPC das micro e pequenas empresas. A do lucro real, o que tem? Todos os outros. E aí você traz um ponto das empresas do lucro real, que geralmente são empresas maiores, né? A lógica assim se desenha para isso, não necessariamente, mas são empresas que estão envolvidas em processo de importação e exportação. E aí como você trata da questão da operação, tem a questão de variação cambial, realizada, não realizada, ativa, passiva, e isso tudo tem que ser levado à risca dentro da parte operacional das empresas do lucro real. Compra sem nota fiscal, com nota fiscal, isso assim é um ponto que o contador precisa sempre bater na tecla com seus clientes. Então, tipo, exige uma capacidade técnica, uma competência maior para fazer isso. Muitas vezes as contabilidades estão presas a pagar para um auxiliar ali para ele fazer um trabalho de analista pleno. Só que esse auxiliar ele não está preparado para executar esse trabalho em uma empresa de lucro real, uma empresa grande. Sim. E aí é justamente por isso que tem esse medo. Às vezes a contabilidade está presa, vamos lucrar, vamos pegar uma empresa aqui que paga muito bem, a gente coloca um auxiliarzão para fazer aí. Só que não menosprezando o auxiliar, porque todo mundo começa de baixo, ninguém começa no início da escada pisando no topo.
Mas assim, para isso você precisa ter uma pessoa mais capacitada e que obviamente você precisa pagar mais para essa pessoa. E assim, como muitas contabilidades não querem muito esse sistema, então não, a gente paga para auxiliar e ele faz o trabalho. Aí ele não está preparado e você acaba não dando conta e corre mais risco ainda, fiscalmente falando, né? Eu acho que esse é um dos pontos que também leva os escritórios de contabilidade a terem medo de pegar a empresa do lucro real. Agora sim, para vocês acreditam que o grande fantasma do lucro real ele seja realmente a apuração do IR e do CSLL? Porque ao que parece é que há um grande medo, é assim, o lucro real é bem extenso, mas o medo maior é a apuração. Vocês acreditam que é a apuração do IR e do CS que é o grande fantasma do lucro real? Eu creio que não só isso, né? Mas o grande principal seria isso. Até porque, normalmente, se falando de empresas, tratando empresas do lucro real, elas têm um faturamento de 5 milhões, 12 milhões. Algumas você pega 60 milhões no ano. Imagina a quantidade que, dependendo da administração da empresa, o lucro líquido que essa empresa não alcança. E para você dar uma tratativa de imposto que de repente dá 800 mil, você errou no cálculo e na verdade era para ser 1 milhão e 200, como que você chega no seu cliente hoje e fala que tem 300 mil a mais de imposto, com multa e juros incluído, que você precisa dar uma tratativa, que você precisa fazer o recolhimento? E como que é feito esse controle para você ter certeza que você está recolhendo os impostos corretos? Isso tem que fazer um acompanhamento mensal. Você faz, ao encerrar todo o exercício da contabilidade, isso todo exercício mesmo, não é recomendado reabrir períodos na empresa do lucro real, até porque muito provavelmente teria que refazer os cálculos, e isso poderia gerar multa para o cliente, justamente naquela competência, e que muitas vezes o seu contador às vezes vai fazer um gato, vai lançar uma provisão lá, ou faz o ajuste direto no LALU para você não pagar aquele imposto naquele mês, mas que por consequência do resultado ser acumulado, no mês subsequente você teria esse resultado. Então, mas a gente vê que essa é uma tratativa errada, mas é uma tratativa que muitos escritórios acabam adotando, e principalmente escritórios pequenos que tentam assumir esse risco. Há uma dúvida muito grande no mercado contábil, que é sobre o IR, a apuração do imposto de renda mensal. Ela existe ou não existe? Como que é esse negócio aí? É engraçado isso daí, né? A gente faz eles chamam de apuração do lucro real anual. Só que a tratativa e recolhimento do imposto, ela é feita mensalmente. Então, essa administração você faz mensalmente, recolhendo de forma antecipada os impostos que forem incorrendo no exercício e descontando o valor recolhido até o final do exercício. Mas isso considerando uma empresa que dê lucro todos os meses, muito provavelmente, se o lucro dela aumentar, ela vai ter o seu percentual de recolhimento a mais. Ela vai fazendo o seu complemento mensal do imposto. Ela não vai exatamente pagar mais imposto. Ela vai só complementando o imposto que já foi recolhido com base na análise que foi efetuada. Então para resumir, só existe o lucro real anual e trimestral, correto? O anual e o trimestral, exatamente. É que na nomenclatura, a nomenclatura, a parte conceitual, ela traz justamente isso, anual e trimestral. Só que aí a gente vai para uma esfera fiscal e tributária, né? O governo ele pensa da seguinte forma: beleza, eu vou esperar o cara trabalhar 12 meses para só me pagar o imposto lá no final do mês se ele tiver lucro? Não, se ele tem lucro no mês, ele vai me pagando. Que assim, obviamente, né, o Estado, né, ele vem com a mão grande sempre puxando dele, né? Ele já quer assegurar que ele tem a parte dele. Aí se no final você tem prejuízo, você compensa depois, mas ele já segurou a parte dele. Mas de fato, conceitualmente, é anual e trimestral. Então, respondendo a sua pergunta, sim, só existe o recolhimento do IRPJ CSLL anual e trimestral. E uma outra pergunta que surge muito também, e que eu acho que está na pauta de vocês também, é que o que define uma despesa dedutível e indedutível? Isso quebra a cabeça do contador, o pessoal tem medo, uns falam o que é, o que não é. O que é de fato dedutível e o que não é dedutível na apuração do IRPJ e do CS? Para entrar nesse mercado mesmo, a gente vai ter que ler o regulamento do imposto de renda. Então, o que acaba entrando como uma despesa dedutível e uma despesa indedutível? O que são despesas dedutíveis e indedutíveis?
Uma despesa dedutível são aquelas permitidas pelo imposto de renda e do CSLL a você fazer a dedução dessa despesa do cálculo do imposto de renda, da base de cálculo do imposto de renda. Já uma despesa indedutível é uma despesa que você obrigatoriamente tem que fazer a adição, seja ela temporária ou permanente, para você fazer o ajuste no cálculo do imposto do LALUR, para você realizar o recolhimento correto do imposto de renda do CSLL. Normalmente são despesas que provisões administrativas, por exemplo, isso envolve outros pronunciamentos como o CPC 26, de provisões passivos contingentes. A gente vai entrar no quesito da PCLD, que tem o tratativo da PCLD, que tem um limite dedutível para ser permitida a dedução no imposto de renda do CSLL. Se exceder esse limite, essa despesa ela tem que ser adicionada. Então a gente tem uma série de tratativas envolvendo outras leis que a gente tem que fazer acaba sendo adicionado à base de cálculo do imposto, como se aquela despesa não tivesse sido lançada. Então a gente faz o ajuste do lucro líquido do lucro líquido da empresa, justamente para tirar o efeito de despesas que são lançadas contabilmente, mas que não entram na base de dedutível do imposto de renda. Agora o cara acabou de sair da faculdade, está no emprego dele ali, recebeu uma empresa do lucro real para ele fazer, e ele não sabe se a adição e a exclusão ela vai aumentar e diminuir o lucro. O que aumenta e o que diminui o lucro? Como que o cara vai chegar nessa conclusão? Essa interpretação ela tem que ser... primeiramente você conversa com o seu analista, entra em contato com ele, justamente para pedir um auxílio. Mas o que seria uma adição ou uma exclusão na base de cálculo? Uma despesa indedutível, qual é o efeito dela no resultado? Ela diminui o lucro líquido da empresa. Diminui o lucro líquido da empresa, você na teoria tem uma base de tributo de imposto de renda CSLL menor. Se ela é indedutível, então você tem que fazer a adição dessa despesa para que o lucro líquido se torne ajustado para você realizar a base de cálculo desse imposto. O mesmo acontece com a receita. Se você lança uma receita que não é devida, uma provisão de receita, o que já na prática não é permitido, então se você lança uma provisão de receita, ou pelo menos alguma outra tratativa de crédito de imposto, por exemplo, um estorno de uma multa de trânsito. Estornos de multas de trânsito não são permitidas você realizar a exclusão. Multas de trânsito elas são punitivas e elas devem ser adicionadas. Sem se realizar o estorno, não é permitido realizar o estorno dessa multa de trânsito. E nessas situações, assim que você faz o estorno, seu lucro líquido aumenta. Aumentando seu lucro líquido, sua base ficaria maior de imposto de renda CSLL. Realizando a exclusão, você tira o efeito desse tipo de cálculo. Agora o cara tava lá e ele viu ali um tal de IR e ICS diferido. Que é isso, cara? O cara se assustou. O que é esse tal IR diferido aí? Essa é uma tratativa até engraçada. O do diferido é justamente a palavra diz de postergar. Então, o que seria o diferido? Ela seria você ajustar a base de cálculo do imposto de renda CSLL com base nas adições e exclusões temporárias, para você reconhecer no resultado os 34%, tirando o efeito do permanente, porque os permanentes não entram, então ele chega próximo dos 34%, considerando o temporário. Mas se você tiver só permanente, a sua base de cálculo obviamente não vai chegar nos 34%. Justamente ajustando o efeito desses 34% do imposto, ele seria o reconhecimento se você teria um benefício de imposto, ou se você recolheria imposto a mais se você não tivesse aquela despesa temporária no seu valor. Então ele é mais um ajuste, mais um controle que você tem que fazer na apuração do lucro real. Ok. Aí o cara fez a apuração dele lá, no anual. No final das contas, a planilha que ele calculou isso, o sistema que ele calculou isso, ele vai bater com que obrigação do governo, por exemplo? E a gente entra na questão dos SPED, né? O SPED ECF, e aí quando a gente até falou em vídeos anteriores sobre a questão da contabilidade moderna, de aquela questão de toda a documentação, o papel que envia para a contabilidade, a
a gente perde essa necessidade, e ela ficou para trás justamente por isso, porque você tem tudo dentro dos SPEDs. E aí esse imposto que foi calculado, que foi pago, ele precisa ser batido dentro do SPED ICF, porque se você tiver que fazer algum aproveitamento de crédito de impostos, essa ICF precisa já ter sido validado e transmitido à Receita Federal, para a partir daí você poder fazer o aproveitamento do crédito desses impostos federais. E um outro bicho aí, um outro fantasma que tem na contabilidade é a tal da parte A e parte B. Que raios é a parte A e a parte B, cara? Isso daí é só um controle que a própria contabilidade acaba exercendo, mais um na verdade, né? Onde a parte A são controlada o lucro líquido da empresa, demonstrado a apuração, adições e exclusões, para você chegar na parte do lucro real, envolvendo as adições permanentes. Já na parte B, você só controla aquilo que é temporário. Então você controla aqueles saldos porque tem a intenção justamente de ter o estorno, seja da despesa ou da receita lançada como temporária ali. Boa. São muitas perguntas, né, que as pessoas acabam tendo, assim, muitas dúvidas. A gente vê que do lucro real parou no IR e no CS, a coisa começou a degringolar e tudo mais. Assim, como que vocês fazem para checar de uma forma direta? Há uma alíquota, há um percentual que vocês jogam diretamente sobre o valor lá para vocês terem uma estimativa rápida assim para saber se está de forma ok o cálculo? Não exatamente, a gente não consegue chegar ao cálculo simplesmente pegando o lucro líquido da empresa ou tentando pegar as linhas que você consegue interpretar como adições e exclusões temporárias ou permanentes. Isso daí tem que fazer realmente um acompanhamento dessa empresa, do movimento dela, para você interpretar qual movimento realmente é uma despesa dedutível ou não. Até porque esse movimento você só consegue verificar se você estiver próximo dessa empresa. Por exemplo, se a empresa fizer o reconhecimento de uma despesa sem documento, sem pauta, sem subsídio para realizar aquele reconhecimento na contabilidade, você, como contador, obviamente você acompanhando esse processo consegue pegar e utilizar para adicionar no cálculo. Mas se você não está próximo de realizar, se você não está próximo do seu cliente para fazer esse acompanhamento, ele pode muito bem realizar o reconhecimento e você provavelmente não vai acabar ficando sabendo. E o que é o tal do recolhimento por estimativa? O que seria esse tal reconhecimento por estimativa? Que é uma dúvida também do pessoal aqui. Esse recolhimento por estimativa, na verdade, você tenta recolher de forma antecipada, mas com base no cálculo de lucro presumido. O que acontece? As empresas do lucro real elas têm permissão de recolher o imposto de renda mensal pelo lucro líquido contábil ou pelo lucro presumido, o cálculo do lucro presumido. Por quê? Isso é uma forma de tentar fazer uma gestão de caixa. Então a empresa faz o cálculo pelo lucro real, verifica o cálculo da estimativa, faz o acompanhamento das duas, verifica qual seria mais aplicável para aquele momento. Um erro que pode acontecer, você recolheu o tempo todo sobre estimativa. Chega no final do ano, você pode muito bem ter pago muito imposto a mais, porque você pode ter um prejuízo contábil, justamente nos últimos 3 meses do ano, ou você recolheu muito imposto a menor. Então chega no final do ano, estoura aqueles 500 mil, 700 mil de imposto para você recolher de uma única vez. Então é mais para uma gestão de caixa, mas obviamente o contador dá o auxílio, mas quem toma a decisão é o empreendedor. Empreendedor sempre, né? E qual que é a principal diferença do real para o presumido? Assim, o que é que muda de um para o outro? Dizem que é muito mais fácil o presumido que o real. Por que há um medo tão gigante do IRPJ, do lucro real e o presumido? E por que tão simples assim o presumido, entre aspas? Na verdade, a gente parte para uma questão conceitual. O presumido é, como o próprio nome diz, você faz uma presunção. Você fez, com base no faturamento, você faz uma presunção e aí as alíquotas se diferenciam por atividade, se é serviço, se é comércio, se é indústria, e aí você faz a presunção e recolhimento. Por exemplo, no serviço, a maioria dos serviços é a presunção de 32%. A partir daí você aplica as alíquotas de 15% de IR, 10% de adicional federal sobre a parcela que exceder os 20 mil de lucro mensal e mais os 9% de contribuição social.
Já o lucro real, como o próprio nome diz, é real, aquilo que de fato foi realizado. E aí a gente entra naquelas questões de adição, de exclusão, o que é dedutível, o que é indedutível. E aí a partir daí você tributa. Obviamente que a parte operacional é mais trabalhosa, é mais detalhista, acho que dá pra gente dizer que o lucro real ele é mais difícil de ser feito. Porque exige que melhores controles sejam feitos. Para você lançar uma despesa no resultado, deve haver um respaldo documental, como você falou aqui na instante. É preciso que haja esse respaldo documental, porque você pode estar usando uma despesa que não deveria ser usada, como por exemplo brindes, bonificação, e isso aí interfere lá no processo de adição e exclusão. Então essa parte operacional do lucro real realmente mais detalhada e um pouco mais complicada do que o lucro presumido. E por isso que é convencional se dizer que o lucro real é mais complicado do que o lucro presumido. Entendido. E o que é também o tal do adicional do IRPJ, que a galera fala, esse adicional é só o IRPJ, o CSL tem também, como é que funciona esse adicional? O imposto de renda, a gente tem dois impostos, imposto de renda e contribuição social. Esses 10% de adicional, ele está dentro do imposto de renda. O governo entende da seguinte forma, primeiro que a contribuição social não tem adicional federal. Aí o governo entende da seguinte forma: se uma empresa ela tem uma parcela de lucro superior a 240 mil mensal, sobre essa parcela eu vou aplicar esses 10%. E aí isso acontece várias vezes, né? Empresas grandes geralmente têm essa questão dos 10% de adicional federal. Resumindo, é só para o imposto de renda e não para a contribuição social. Sim, só para o IR, e essa alíquota é aplicada 10% geralmente no imposto de renda, né? Isso. Nos 240 mil não. Isso. O que excede esses 240 mil. Ou 20 mil mensal, né? E o que é o tal do IRPJ? O que é o tal saldo negativo de IRPJ e CS? O que é isso? Saldo negativo ele é simples. O que acontece? É muito normal a empresa do lucro real acabar recorrendo e no final do exercício o lucro líquido dele ou se manter estável ou ele ter uma decaída. Quando acontecer desse movimento dela se manter estável, manter uma decaída, por conta às vezes de retenções que a empresa faz de serviços tomados ou mesmo de serviços prestados, ela pode acabar tendo que ter recolhido imposto maior do que deveria, considerando a base de cálculo. Então o que acontece com esse cálculo? Se recolheu um imposto maior, você tem uma reserva ali de imposto para você poder se compensar, imposto de renda ou de CSLL. Pode ser que você tenha um, pode ser que você tenha outro, pode ser que você tenha os dois. Então você tem esse crédito para ser compensado. Com esse crédito compensado, você entregando a SF no ano subsequente, você consegue realizar a compensação desse crédito com outros impostos federais, não com o mesmo imposto. Você não compensa com um IRPJ ou CSLL, você compensa com outros impostos federais. Você pode fazer essa compensação via PERDComp? Não consegue. Essa compensação via PERDComp não pode ser operada com saldo negativo. Essa compensação é feita no próprio cálculo na memória do imposto. Agora, uma dúvida também que o pessoal tem muito é se eu tenho, por exemplo, uma empresa, eu tenho 3 filiais e eu tenho essa matriz como real, e outra como real e mais 2 como presumido. Esse cálculo ele é feito de forma diferenciada ou ele é unificado? Se você tiver filial mesmo, aí esse cálculo ele é unificado entre as filiais. Se for, por exemplo, ele tem um outro CNPJ, que são os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Ele tem um outro CNPJ. Aí a tratativa dele vai ser diferente. Ele vai ser tratado isoladamente. Agora, se for filiais mesmo, todas essas empresas são unificadas e é feito o cálculo em conjunto. É como se fosse um grupo econômico. Então você faz o cálculo com todas as empresas envolvidas. É o cálculo consolidado, né? Isso. De cálculo consolidado. E se alguma das filiais for do Simples Nacional, por exemplo, como é que dá essa tratativa aí? Como é que é feita essa tratativa do Simples? A gente não consegue hoje dar um tratamento fiscal para uma filial. A gente tendo uma empresa de lucro real, lucro presumido ou simples, a gente mantém as filiais sempre no mesmo regime tributário para justamente unificar o recolhimento desse imposto pela matriz. Bom, esse é mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo. Aproveitem, chame no Slack, chame no e-mail, me mande um WhatsApp.
Aproveite o contato e a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo aí, tudo sobre o imposto de renda e a contribuição social. Aproveita aí, segue lá no Instagram, como disse o Marcão, MDR Account, YouTube, podcast. E a gente tá nas redes sociais aí, levando conteúdo de qualidade pra vocês. Valeu, galera. Tudo de bom e até a próxima, hein? Valeu! Bom demais. É nóis. Você é louco. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Esse esquema das perguntinhas no final.